Sempre que lemos e meditamos na palavra do nosso Deus, se não tivermos o Espírito de Deus, certamente nós não compreenderemos, não aceitaremos, não creremos e não testemunharemos esta palavra. Portanto, que este seja o nosso guia, hoje e sempre. Amém. Irmãos, hoje, 30/12 de 2023, um dia muito especial para a Congregação Concórdia, porque hoje vai acontecer nesse culto coisas fantásticas e maravilhosas, batismos de adultos, profissões de fé, reconhecimentos de batismo. Então é um momento de confissão de fé. Tudo que acontece ali é uma confissão de fé. E diante disso, eu escolhi o texto para esta noite, o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 24 até o versículo 33, para a nossa mensagem. Se alguém quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Mateus 10, 24 a 33. E o texto diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É importante, para entender um pouquinho esses versículos, olhar um pouquinho tanto o contexto anterior como o contexto posterior dele. E o contexto anterior mostra Jesus chamando os seus discípulos. E depois que ele chama os seus discípulos, ele dá instruções para eles e os envia para vários lugares e em várias direções. E dentro dessas orientações, venha também a dica de Jesus dizendo: lembrem-se que eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. E eles poderiam ser levados aos tribunais, eles poderiam ser açoitados, serem levados a reis e governadores, para ali dizer o que estavam ensinando e confessando. Fala também de irmão contra irmão, de pai contra filhos e filhos contra pais. E fala até que alguns pais ainda seriam mortos pelos próprios filhos. E depois no nosso texto ele fala de dificuldades que seu povo pode enfrentar, ainda mais algumas.
E algo importante é dito por ele: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Por causa da fé em Cristo, há divisões dentro dos lares. Dentro da nossa própria casa há divisões. A fé é como uma espada que divide, pois alguns creem, outros não creem, e isso acaba causando dentro dos lares divisões. E aí, duras palavras de Jesus, quando ele também diz: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E quando passei a entender esse versículo, eu passei a entender quem crucificou Jesus. E por que muitos lares andam em sérias brigas. Jesus mesmo está dizendo isso. E sobre o nosso texto, os discípulos, eles não estão acima de seu mestre. E os seus empregados jamais estarão acima dos seus patrões. Por isso Jesus os adverte. Se chamaram Belzebu, o dono da casa, que era ele era o dono da casa e ele veio para o seu povo, e o chamaram de Belzebu, o maioral dos demônios, quanto mais aos seus domésticos. Quer dizer, o que mais eles vão fazer com aqueles que servem ao Senhor, que confessam a fé, que andam pelo caminho de Deus? E muitas vezes questionamos a Deus se Deus está sendo justo em permitir que isso aconteça. Mas o ponto-chave do versículo, ele está no versículo 32 e 33 do nosso texto. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Veja que ele está dizendo várias vezes o meu Pai que está no céu. Não é o Pai que está no inferno, mas o Pai de Jesus, o Pai dos cristãos, está no céu. Por um lado, encontramos consolo nessas palavras de Jesus, mas por outro, são palavras duras e fortes. Confessar é declarar. Eu declaro que eu creio, eu confesso, eu declaro que eu tenho fé em Jesus Cristo. Isso é confessar. O dicionário da Almeida ele diz que há duas confissões, e outros dicionários apontam para isso também. Uma é o que nós fizemos, que é a confissão dos pecados. Eu declaro ao Senhor os meus pecados, eu abro o meu coração a Deus, eu não o escondo. E o outro afirma que crê em Deus poderoso. Então a outra é a confissão de fé. O que a gente faz muito aqui em nossos momentos de culto e também lá fora. Confessar ou negar? O que fazer? Como é bom quando chegamos em algum lugar e a pessoa diz: conheço você. Ou você comenta de uma outra pessoa e a pessoa diz: eu o conheço perfeitamente. Jesus quer que dizemos: eu o conheço e acredito nele. É isso que Jesus quer. Há situações em que as pessoas negam a Jesus. E isso é muito mais comum do que a gente pensa quando a gente faz
passa um pente fino o que é confessar e o que é negar. Como foi o caso do apóstolo Pedro naquela quinta-feira, quando ele negou Jesus por 3 vezes. E graças ao Espírito de Deus, ele confiou no amor de Deus, na graça de Deus, e depois ele pôde ter a sua vida restaurada, e ele teve inúmeras oportunidades de confessar a sua fé. No entanto, confessá-lo pode ter consequências na vida, consequências sérias, coisas que podem ocorrer com aqueles que confessam Jesus. Ser ridicularizados, zombados. Em qualquer lugar que você esteja, isso é muito comum, ser zombado pela fé, quando é confessado. Serem demitidos ou não receberem um trabalho pelo fato de serem cristãos. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Podem ser deixados de lado em certas programações, porque eles sabem que o cristão não vai concordar com aquilo, ou senão ele vai ficar meio retirado do grupo quando eles começarem a fazer certas coisas. Ou até mesmo podem serem mortos. Por isso vem a orientação de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode jogar tanto a sua alma como o seu corpo no inferno. Nós não precisamos ter medo daquele que com uma arma ou uma faca ou coisa semelhante apenas tira a vida do corpo. Nós deveríamos ter mais medo é de Deus. De Deus nós deveríamos ter medo. E é medo mesmo. Porque Ele sim tem o poder de jogar no inferno tanto a alma como o corpo. Assim como Ele já fez com o diabo e seus anjos. Por confessar e serem mortos, temos alguns exemplos pelo mundo afora. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que confessaram a sua fé e foram mortos por causa dela. E no mundo há países em que perseguem os cristãos. Só que isso não é divulgado porque não há interesse do mal e de Satanás, não há interesse em falar em quantas pessoas de fato dão a vida por causa da fé cristã. A Coreia do Norte é um dos países mais perigosos para o cristão. É considerado um dos países mais perigosos para o cristão. E lá é um país comunista. Um país que, quando é encontrado um cristão, ele pode ser executado na mesma hora, porque a lei já determina isso, já está sentenciado. E aí nós temos exemplos. Foi encontrado um grupo de pessoas adorando a Deus em culto, e todos foram executados na mesma hora. E além de executar aqueles que estão em culto, eles também vão atrás dos seus parentes, dos seus familiares, porque lá é ensinado que você tem que dedurar, você tem que contar quem são os cristãos. O segundo exemplo, talvez você já o conheça, foi encontrada uma família de cristãos, pai, mãe
e 2 crianças, e colocados dentro de um buraco, rodeados de soldados. E foi dada a opção deles negarem a fé. E se eles negassem, eles poderiam sair vivos. Caso contrário, seriam enterrados ali mesmo. E os filhos gritando e pedindo para o pai, então, negar a fé. E ele, sem saber o que fazer, de repente a esposa diz: filhos, quietos. Daqui a pouco nós temos um encontro com o nosso Salvador. E assim foram enterrados. Mesmo na pior situação, não negaram, mas confessaram. O surpreendente é que, depois disso, todos os soldados que participaram foram convertidos ao cristianismo. Para a família custou caro, custou a vida, mas também houve muitos resgates do inferno para a vida eterna. Alguns preferem dizer que tudo é fake, nada é verdade do que se fala. Então, dá para nós fazermos algumas perguntas e pensar sobre elas. Por que estão falando desta Agenda 2030? Se tudo é fake. Na verdade, estavam tentando deixar isso o mais oculto possível, porque quanto mais se esconde, melhor para o mal e para o maligno. E assim o mal cresce em silêncio. Porque se diz que até 2030 vai ter paz, mas depois as coisas vão mudar. Se tudo é fake, por que temos 2 advogados luteranos trabalhando junto a essa Agenda 2030 para achar uma brecha onde encaixar os cristãos? Se tudo é fake, por que 2 advogados trabalhando para essa finalidade? Por que há um plano, então, se é fake, um plano para que até 2146 não haja mais cristãos no mundo? Por que estão a todo custo querendo implantar essas ideologias? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Vivemos em dias em que precisamos tomar uma decisão, confessar ou negar. Pode nos custar caro, assim como já está custando para alguns. E diante de alguns movimentos e ideologias, nós temos que confessar ou negar. Confessar ou negar diante das autoridades que não acreditam em Deus. Confessar ou negar diante do aborto. Confessar ou negar diante da ideologia de gênero. Confessar ou negar diante do movimento LGBT e do movimento feminista, que tem sim a intenção de enfraquecer os homens. Diante dos pais ou filhos que não acreditam e muitos erguem a voz contra os seus progenitores, confessar ou negar. Se até dentro da família teremos a oportunidade de confessar ou negar. E deem uma analisada se não é assim dentro de algumas famílias. Jesus mesmo afirma: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada.
pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Existem muitas formas de confessar. Quero falar apenas de duas delas aqui rapidamente. Uma delas é falando, é abrir a boca e falar aquilo que sente no coração. E aí temos dois textos que eu quero destacar. O primeiro texto de 1 Timóteo, que diz assim: combata o bom combate da fé. Lute por aquilo que é bom. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Romanos: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Essa é uma forma, abrir, falar, e a palavra está bem perto do coração. Fale. A outra forma são as ações. A nossa vida demonstra aquilo que a gente crê e aquilo que a gente confessa. Tito: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mateus: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. 2 Coríntios: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não o toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Negar Jesus diante do mundo pode trazer uma consequência eterna. Eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavras de Jesus. Isso é muito triste ouvir essas palavras. Naquele dia, ser negado por Jesus é o caminho do sofrimento. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos, como diz Jesus. No entanto, confessá-lo pode trazer boa recompensa. Eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E ouvir o Salvador dando um testemunho a teu respeito, ele dizendo para o seu Pai: eu conheço esse, deixe-lhe entrar, ele é seu filho, ele é herdeiro de uma vida. Isso é maravilhoso.
Ouvir Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Já imaginaram a alegria daquele dia e daquele momento? Que cada um ouça estas últimas palavras no dia em que Cristo vier para julgar os vivos e os mortos. Amém.